Mais uma videoaula sobre os conteúdos do PET 4. Estamos na semana 6, isso mesmo, pessoal. Estamos na última semana do PET 4, certo? Estamos finalizando aí nossos estudos, né, sobre os PETs que foram propostos a vocês este ano de 2021. O eixo temático para essa semana é compreensão e produção de textos, os conteúdos relacionados à interpretação de texto. Nós vamos ver exatamente como tema interpretação de texto, tá certo? Então, para realizar essas atividades, vocês devem retomar os conteúdos estudados nos planos de estudo tutorado volume 4. Os exercícios correspondentes à matéria do romance policial, músicas narrativas, intertextualidade, coesão, coerência e regência verbal e nominal. Então, todos esses assuntos aqui, gente, ó, romance policial, Poliana Nogueira, músicas narrativas, intertextualidade, coesão, coerência, regência verbal e nominal foram assuntos que nós vimos no PET 4. Então, aqui nós fizemos um apanhado para fecharmos essa semana 6, tá certo? Então, leia o trecho do romance policial atemporal de Poliana Nogueira e responda o que se pede. Então, nós vamos ver aqui um trecho da obra Atemporal, né, de Poliana Nogueira, que é uma escritora mineira. E aí nós vamos fazer a interpretação desse texto. Às 6 da tarde, saio em direção ao bairro Floresta. Pego o bonde e desço próximo à casa que Antônio alugou para se encontrar com a amante. As luzes estão acesas, demonstrando que Sofia já chegou. Passo pelo portão e toco a campainha. Ninguém atende. Coloco o ouvido na porta e não escuto nenhum barulho vindo de dentro. Bato na porta e, sem paciência, rodo a maçaneta aberta. A maçaneta aberta. Está Sofia. Chamo. É a Helena. Ninguém responde. Entro na casa. As luzes de todos os cômodos estão acesas. Como não tem ninguém na sala, olho a cozinha e sigo o corredor em direção ao quarto principal. No chão, ao lado da cama, está o corpo de Sofia. O corpo de Sofia. Sofia! Grito. Encosto o ouvido no peito dela e vejo que ainda respira. Noto que, próximo a ela, há uma taça quebrada. Escuto um barulho na sala e deduzo ser a polícia novamente. As janelas estão fechadas. Não tem para onde fugir. Ouço passos no corredor e me escondo embaixo da cama. Vejo um par de sapatos masculinos próximo à porta, que se ajoelha perto do corpo estendido no chão. Então, vocês veem aqui um trecho desse romance policial, né? Chamado Atemporal, da autora Poliana Nogueira, ok? Então, vamos ver. Há um acontecimento retratado nesse trecho que nos faz identificar que se trata de uma parte de um romance policial. Que acontecimento é esse? O que é o romance policial? Então, um apanhado, viu, gente? Nós estamos fazendo retrospectos aos assuntos que nós vimos no PET 4 e com certeza vocês já passaram por esse tipo de questionamento. Por que esses acontecimentos lidos agora nesse trecho que nós lemos retrata e se identifica com o romance policial? Né? O que acontecimento é esse? O que aconteceu nesse trecho aqui que vai fazer com que você tenha certeza de que está lendo uma narrativa com esse gênero romance policial? Por que podemos relacionar o texto ao gênero romance policial? Por que nós podemos fazer esse relacionamento desse texto a esse gênero? Vocês vão justificar. Leia um trecho da música Eu Nasci há 10 mil anos atrás e responda. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo para apagarem seus pecados. Eu vi. Qual o tipo de intertextualidade feita aqui? O que acontece aqui dentro? Que tipo, na verdade, né? Que tipo de intertextualidade? Você sabe que nós vimos vários tipos de intertextualidade. Alusão, né? Nós vimos contexto histórico e assim vai. Então, justifica a sua resposta. Vocês vão colocar qual tipo de intertextualidade que acontece aqui. Se é uma paráfrase, se é uma paródia, e vocês vão relatar. Então, vocês vão retomar a semana 1 do PET 4, releia a sinopse do romance policial de Poliana Nogueira e responda. A partir das informações dadas pela sinopse, né, que é esse breve resumo, essa resenha sobre, por que você acha que o título do livro é atemporal? Então, a partir da sinopse desse livro, dessa obra, desse romance, vocês vão fazer aí essa reflexão, né? E vão colocar aí por que você acha que o título do livro é chamado de atemporal, ok? Leia
o período seguinte retirado do livro atemporal. Quando o programa termina, Juliana vai até a janela e observa a rua. A palavra destacada pertence a qual classe de palavras? Essa palavra aqui, até, pertence a qual classe de palavras? Porque essa palavra acompanha o verbo ir. Vai até. Então, o verbo ir é o vai, né? Há aqui uma relação de regência verbal, justifica a sua resposta. Então, o verbo ir, né? O verbo ir, ele rege a preposição. Então, vocês vão ver se há relação de regência verbal aí, dessa classe gramatical aqui, dessa palavra pertencente, que vocês vão dizer qual classe que pertence e por que está acompanhada do verbo ir e se tem uma relação com regência verbal, certo? O texto a seguir é composto somente por verbos. Leia e responda o que se pede. Como se conjuga um empresário? Então, esse texto todo, gente, ele foi feito somente com palavras pertencentes à classe gramatical de verbos. A classe gramatical verbos. Acordou, né? Levantou-se. O verbo levantar, acordar, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se. Lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou, cumprimentou, orientou, controlou, advertiu, chegou. Desceu, subiu, entrou, cumprimentou. Assentou-se, preparou-se, examinou. Leu, convocou, leu, comentou, interrompeu, leu, despachou, conferiu, vendeu, ganhou. Ganhou, lucrou, lesou, explorou, escondeu, burlou. Safou-se, comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou, associou-se, vendeu, se entregou, sacou, depositou, despachou, repreendeu, suspendeu, demitiu, negou, explorou, desconfiou, vigiou, ordenou, telefonou, despachou, esperou, chegou, vendeu, lucrou, lesou, demitiu, convocou, elogiou, bolinou, estimulou, beijou, convidou, saiu, chegou, despiu-se, abraçou-se, deitou-se, mexeu, gemeu, fungou, babou, antecipou, frustrou, virou-se, relaxou-se, envergonhou-se, presenteou, saiu, despiu-se, dirigiu-se, chegou, beijou, negou, lamentou, justificou-se, dormiu, roncou, sonhou, sobressaltou-se, acordou, preocupou-se, temeu, suou, ansiou, tentou, despertou, insistiu, irritou-se, temeu, levantou, apanhou, rasgou, engoliu, bebeu, rasgou, engoliu, bebeu, dormiu, acordou, levantou-se e aprontou-se. Então, vocês viram aí que são verbos, né, conjugados, como se conjuga um empresário, a vida de um empresário, pessoas que trabalham aí, né, nas grandes empresas. Então, aí traz de uma certa forma, são verbos, né, que retratando aí o pretérito perfeito, né, dizendo aí que a ação já aconteceu, mas vocês viram aí que retrata a vida de um empresário, de quem trabalha em empresas. O texto lido apresenta coerência nas informações. Então, vocês lembram sobre aqueles textos que eu falei para vocês, que às vezes o texto, ele não traz uma coerência, né, não traz ideias ligadas, né, não traz uma consistência de ideias, uma coerência, mas ele traz coesão. Ok? Às vezes um texto tem coesão, não tem coerência. Às vezes ele tem coerência, não tem coesão. Ok? Então, a coesão é aquela ligação de um termo ao outro através de conectivos, de pronomes, né? Através de palavras que fazem aquele ligamento de um termo ao outro. E às vezes não tem, que é o caso aqui. Nós não temos uma ligação de um termo ao outro, mas nós temos palavras soltas, no caso são verbos, mas nós temos uma coerência, né, de ideias. A gente consegue compreender realmente que aqui trata-se vamos colocar, de uma descrição do cotidiano de alguém, né, do empresário. Então, vocês vão ver aí realmente essa resposta. A coesão no texto, como se conjuga um empresário, justifique sua resposta. A coesão nesse texto, vocês vão colocar se há ou não. Justifique. Qual a relação entre o título e o conteúdo do texto? Qual é a relação entre como se conjuga o empresário e essa relação toda aqui no corpo do texto? Qual é a relação? Ok? Então, vocês vão dizer aí realmente o que vocês compreenderam.
Se não compreenderam, podem me procurar que eu estarei à disposição de vocês aqui, tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido algum assunto deste bimestre, do bimestre passado, todos os meus vídeos estão no YouTube. É só acessar lá, Orientações do PET com a professora Andréa Baldraia, que vocês terão todos os conteúdos deste ano lá em vídeo aulas, ok? Fique com Deus e até a próxima aula.